Alunos da rede municipal realizam plantio de mudas. Convênio assinado hoje vai permitir repasse para a APAI. Servidores aposentados vão receber a verba indenizatória. Prefeito Macarenco transmite cargo ao vice-vagão. CPI dos Correios começa a ser definida. Quinta-feira, 9 de junho, estas e outras informações você confere em instantes aqui no Leve Notícias. Fique com a gente. Alunos da escola Ruth Zelina Arder, no Santa Marta, participaram na manhã de hoje do plantio de mudas de árvores em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Fazendo parte ainda das comemorações da Semana do Meio Ambiente, nós tivemos um evento muito importante na manhã desta quinta-feira no Jardim Santa Marta. Numa área da prefeitura, numa área verde, mudas de plantas foram plantadas por alunos da escola Ruth Zelina, que fica aqui mesmo no bairro. E o secretário do Meio Ambiente, José Delvaz Camilo de Moraes, vai falar conosco a respeito desse evento. É ainda em comemoração à Semana do Meio Ambiente, né, secretário? Exatamente, Antônio. Faz parte da comemoração da Semana do Meio Ambiente este plantio de muda. Mas, como eu sempre digo, eu não posso conjugar o verbo na primeira pessoa do singular nunca. Ou nós fazemos alguma coisa, ou eu sozinho não faço absolutamente nada. Digo para você por quê. A ideia do plantio dessas mudas começou com o seu Antônio Rodrigues, que é morador aqui do bairro, solicitando mudas lá do canteiro de mudas da Secretaria do Meio Ambiente. Nós cedemos as mudas. O secretário de Viação fez para nós os buracos onde as mudas iriam ser plantadas. O secretário Zetão está aqui dando aquela mão que você está vendo. Enfim, o pessoal da educação também participando através da UMASC. Então você vê que é uma coletividade. Se não existir a colaboração de todos, sozinho ninguém faz absolutamente nada. Um detalhe importante que chama a atenção, não são mudas de plantas simplesmente, secretário? Não, são mudas comuns, são mudas de árvores frutíferas que futuramente, se cada um cuidar dela como merece e como precisa, elas estarão aqui dando os frutos para a coletividade. Que espécie de frutas nós temos então sendo plantadas? Nós temos aqui o jambolão, a goiaba, a manga, a acerola, a pitanga, enfim, todas as 120 mudas que aqui estão sendo plantadas, e agora parece que estão faltando mais algumas, serão ao todo acho que 140. Todas elas são de mudas de espécies frutíferas. Bom, o caminho está mostrado, basta ser seguido. Exatamente. A conscientização que a Secretaria do Meio Ambiente procura fazer com o cidadão é exatamente esta. Ao invés de erradicar, plantar. Porque as árvores é que nos darão a vida. E nesta espécie de plantio e de reflorestamento, nós estamos seguindo também as determinações do plano de metas do senhor prefeito, que é viver bem, viver melhor. Isso é muito importante, ele contém no nosso plano de metas, né? Que o meio ambiente é muito importante. E aqui foram plantadas 120 mudas, lá do nosso viveiro de mudas, né? Que o responsável é o secretário do Meio Ambiente, o Dr. José Delvaz, que foi plantado pelas crianças. Isso que nem aqui, o pessoal aqui da redondeza, né? Se prontificaram a acompanhar, a cuidar, a molhar, porque isso aí é muito importante, porque só para a prefeitura correr atrás de tudo isso daí, complica um pouco. Além de atividades relacionadas com o Dia do Meio Ambiente, com a Semana do Meio Ambiente, nesta quinta-feira nós tivemos também a soltura de alevinos na represa do Ribeirão do Roque. São espécies de peixe
e foram feitas por crianças de uma escola aqui da cidade. Essa semana ele se iniciou no dia 5, né, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, e se estende até o dia 12. E em função disso a gente programou alguns eventos e hoje culmina com a coleta seletiva de material reciclado, né, a soltura de alguns alevinos por parte dos alunos da nossa escola municipal e o plantio de algumas árvores nativas daqui da região. Por que árvores nativas na beira da represa? Porque essas árvores, elas fornecem alimento natural para os peixes, né? São elas que produzem alimentos, frutos que os peixes estão acostumados a comerem. Venha, que a gente não quer proibir, a gente quer que o pessoal venha e usufrua disso aqui, mas com consciência, né? Vem, se vai produzir algum lixo, algum tipo de lixo, recolha seu lixo, leve embora, vai pescar, pegue peixe na medida, a quantidade certa, vamos deixar para todo mundo usar e bem a represa nossa. A prefeitura fiscaliza essas ações? A prefeitura fiscaliza, a guarda municipal pode fiscalizar isso daí e pode agir em cima de qualquer tipo de dano ao meio ambiente. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Aí, duas solenidades relativas à Semana do Meio Ambiente, uma aqui em nossa cidade, com o plantio de mudas, Chico, e essa outra lá em Santa Cruz da Conceição, com a soltura de alevinos no lago. Muito bom isso, hein? Eu acho importante porque a nossa região está participando ativamente dessa Semana do Meio Ambiente. E foi interessante essas duas reportagens ligadas, porque demonstrou que o espírito é o mesmo, de melhorar a qualidade de vida e de preservar o meio ambiente. Aqui em Leme, o plantio de árvores, as crianças participando, toda uma comunidade se integrando, e lá em Santa Cruz, o pessoal trabalhando, plantando árvores em volta daquilo que é hoje sua maior riqueza em termos de turismo, que é a represa municipal. Também soltando alevinos para que haja aquela proliferação natural e se mantenha a espécie. Roubo à residência ontem em plenas 7 horas da manhã no bairro Sumaré. O bancário Paulo Henrique Demétrio, de 35 anos, saía de sua casa para o trabalho quando foi rendido por 2 homens armados que o amarraram dentro da casa junto com a esposa. Os bandidos aproveitaram e fizeram a limpa, levando vários eletrodomésticos como televisão, DVD, videocassete, microsystem e micro-ondas. Eles fugiram no carro da vítima, um Corsa 2001 branco. Dano ao patrimônio público ontem na escola Orlando Leme Franco, no Jardim Ariana. A vice-diretora da escola, Márcia Terezinha Vieira, declarou que no intervalo das aulas ouviu-se um grande estouro proveniente do banheiro. Alunos teriam estourado uma bomba no local, o que provocou a quebra de vários vidros das janelas. Confira em seguida, a Prefeitura assina convênio com a APAI. O Leme Notícias volta a seguir. Prefeitura e a APAI assinaram um convênio nesta quinta-feira, onde a entidade vai, a partir de agora, receber uma verba do SUS relativa a serviços prestados à administração municipal. A Prefeitura assinou na tarde desta quinta-feira com a APAI um convênio na área da saúde. Que convênio é esse, prefeito? Bem, é um convênio em que a APAI já fazia jus a esse recebimento, que é por serviço prestado na área de fisioterapia, fono. Então é mais um complemento simplesmente que nós estamos fazendo para a APAI num serviço que ela já executa. Então é só uma remuneração por aquilo que está sendo prestado, o serviço prestado lá dentro da APAI. O serviço que era prestado pela APAI e que não recebia por isso. Isso, e agora através desse convênio nós vamos passar a repassar um recurso para a APAI para que haja continuidade do serviço. Dessa forma, dando todo o suporte para que a instituição continue sobrevivendo. Isso, a entidade é uma entidade que todos nós gostamos, todos nós apreciamos, é uma entidade que todos nós devemos ajudar e nós estamos fazendo a nossa obrigação. Bom, o senhor aproveitou e foi cantado, entre aspas, pela presidente da APAI, numa quadra poliesportiva. E assinou na hora, autorizou na hora. Isso aí era um compromisso que nós tínhamos já, desde que nós fizemos aquela reforma agora o ano passado,
no refeitório. Nós tínhamos esse compromisso com a diretora Sônia de que a prefeitura lá fizesse uma quadra poliesportiva para a APAI. Então nós autorizamos de imediato e ela nem precisou pedir, ela devia ter pedido, mas ela devia ter pedido antes, ela não pediu, então já está autorizado e já vai construir. Como vai a APAI, presidente? Graças a Deus a gente tem feito bastante, né, para que ela continue existindo. Sempre com dificuldades, mas graças a Deus a gente tem, através da população, através dos convênios e ajuda municipal, então a gente sobrevive. Com os 308 alunos, a gente está conseguindo sobreviver. Bom, esse convênio que agora é assinado com a Prefeitura através da Secretaria da Saúde, embora pequeno, vai servir para ajudar a instituição. De fato é realmente pequeno, porque a gente tem muitos procedimentos, né? Mas vai ajudar sim. A gente tem os procedimentos terapêuticos que até então não havia ajuda do SUS. E com esse convênio ele vai nos auxiliar bastante. Então, o espaço que era feito a educação física foi tomado pelo refeitório. Então, agora a gente necessita de uma quadra para a educação física. E é onde ele nos atendeu prontamente, o que eu agradeço agora, porque nesse exato momento ele acabou de confirmar. Muito bem, está feliz aí a presidente da APAI, lógico, com mais essa ajuda, né, que a APAI recebe, e todas as ajudas são sempre pequenas, infelizmente, né? Pelo trabalho que eles realizam é importante, e todo o dinheiro aplicado na saúde e na educação, sem dúvida nenhuma, tem uma grande valia. E esse pessoal das entidades, eles dão um valor às vezes que não tão significativo, mas para eles, além de representar muito, eles conseguem fazer com que isso tenha um proveito muito grande, maior até do que realmente vale. E é uma entidade, como bem disse o prefeito, que todos gostam, uma entidade que sabe que cuidam de pessoas, de crianças especiais, e eles têm realmente um carinho todo especial com essas crianças também, e tem que quanto mais puder investir, melhor qualidade de vida elas vão ter também, melhor aprendizado. Agora, com relação à verba ser do SUS aí, não fica aí uma certa decisão, porque o repasse é demorado, aquela coisa toda? Não, eu acho que essa verba agora com aquela... Porque hoje o governo municipal é gestor, né, das verbas do SUS. Eu acredito que não, porque vem a verba e vem para a prefeitura já encaminha. Acho que essa daí não. Existem outras verbas que infelizmente a APAI demora para receber do governo do estado, mas essa do SUS acredito que não vai ter problema. Cerca de 40 servidores municipais aposentados estiveram na tarde de hoje na prefeitura, onde foram informados pelo secretário da Fazenda, Hernani Arraes, a forma de como será devolvida a verba indenizatória a que tem direito. Cerca de 40 funcionários aposentados ou ainda ativos da Prefeitura Municipal foram chamados ao passo na tarde desta quinta-feira para celebrarem um acordo com a administração municipal em função de descontos que teriam sido realizados irregularmente na administração anterior, quando era prefeito o senhor Nilo Sérgio Pinto. O início da reunião, ou logo no início da reunião, houve um tumulto, podemos dizer assim. O prefeito Geraldo Macarenco acabou abandonando a reunião, que foi comandada pelo senhor Hernani Arraes, atual secretário da Fazenda. Por que essas pessoas foram chamadas, secretário? Essas pessoas foram chamadas, Toninho, porque na época da administração do senhor Nilo Sérgio Pinto, ele fez um levantamento nos funcionários existentes. Se não me engano, naquela oportunidade era uma firma chamada Visão, em que os funcionários sofreram naquela oportunidade um desconto até na época considerável também, e que somente agora alguns foram à justiça, estão na justiça ainda discutido, e agora o atual prefeito, Dr. Geraldo Macarenco, resolveu por bem devolver esses valores. Evidentemente que nós estamos devolvendo os valores que foram descontados naquela época, e que isso é feito administrativamente através de um acordo
nós estamos propondo um parcelamento dentro daquilo que a prefeitura tem possibilidade de pagar mensalmente. E esse acordo, Toninho, chega no máximo os maiores valores até 10 vezes. Existe de gente até de 2 vezes. Não tem ninguém de uma vez só, porque são valores até consideráveis. A prefeitura não poderia, de maneira nenhuma, corrigir essa importância, que chega realmente a mais de 450 mil reais. Por que a confusão então e por que o prefeito Geraldo Macarenco abandonou a reunião? A confusão é que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo atualmente. Esse é um negócio já de quase 8 anos, antigo, entendeu? E a confusão foi que eles estavam pensando que o doutor Geraldo Macarenco poderia negociar o atual momento. Ele não pode negociar. Todo mundo sabe que houve um processo, o sindicato entrou, tudo mais, e não conseguiu nenhum êxito coletivamente, e que os funcionários precisam agora, aquele que se achar com seus direitos adquiridos, provar na justiça. Não há como voltar atrás agora. Cada um é individualmente. Não adianta a gente ficar discutindo coletivamente. Aquele que se achou prejudicado e que acha que tem os seus direitos garantidos, tem que ir à justiça. E isso o seu prefeito não tem negado, ele tem até aconselhado, que aquele que realmente acha que seus direitos estão garantidos, tem que ir lá. Porque só assim que a prefeitura vai poder pagá-los. Boa proposta, eu acho que realmente, dentro do que está se propondo, a prefeitura vai poder honrar e todo mundo vai receber sem ir à justiça. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. A coisa, se foi bem de um lado, de outra, pegou, hein? Realmente essa verba a prefeitura reconheceu e está procurando fazer esse acordo e pagar da melhor forma possível. Evidentemente que ela não poderia despender de uma vez, porque a gente sabe a situação econômica da prefeitura. Não é aquela outra que estaria depositada, que aquelas só estão calculando para pagar normalmente. Relativa ao prédio Leme. Isso, mas essa eles já estão repondo, é uma maneira também de ajudar, porque os funcionários também, a grande maioria eu tenho certeza que deve ter tido algum desconto dessas diferenças, daquela auditoria que houve, que foi concedida a liminar, e agora, ao mesmo tempo, o desconto voltou a ser feito. Então isso vai ajudar esses funcionários a recompor um pouco a sua faixa, o seu ganho. E o prefeito realmente, às vezes, a gente não vai nem entrar no mérito, quem tem razão, quem deixa de ter, mas às vezes o prefeito também, às vezes está de cabeça quente, um monte de coisa para resolver, às vezes a pessoa comenta alguma coisa, o prefeito não recebeu, mas é bom também que ele não costuma perder a calma desse jeito. Às vezes é bom que tire esses dias de licença aí para se acalmar um pouco, ter um pouco mais de tranquilidade, porque realmente esses últimos tempos têm sido bastante tumultuados para o prefeito, talvez ele esteja nervoso até, que não é muito da maneira dele, normalmente é bastante calmo. E logo depois, um pouco mais calmo, o prefeito Geraldo Macarenco transmitiu a solenidade no Paço Municipal, o cargo ao vice-prefeito Wagner Ricardo Antunes Filho, o Vagão. Macarenco se afastará do cargo para realizar uma viagem internacional. O prefeito Dr. Geraldo Macarenco, numa solenidade rápida, simples, mas objetiva, passou o cargo de prefeito hoje à tarde na prefeitura a seu vice-Vagão. O fato tem motivo em função da viagem que o prefeito faz a partir de amanhã para a cidade de Coimbra, em Portugal. Nos próximos 17 dias, o vice-prefeito assumirá o cargo com quais responsabilidades, doutor Geraldo? Bem, eu acho que é uma responsabilidade que o Vagão tem condição de responder bem por ela, zelar pela cidade, sempre em paz, em harmonia, como a gente costuma fazer, e é uma satisfação fazer com que o Vagão me substitua nesse período, porque é uma pessoa merecedora, trabalhadora, é uma pessoa que tem determinação, e eu tenho certeza absoluta que o município vai estar em ótimas mãos. O senhor vai a Portugal para receber um prêmio, aliás, Leme aqui no estado de São Paulo, parece que Leme, São Carlos e Campinas apenas. Eu sei dessas 3 cidades, que também eu conversei com os 2 prefeitos,
prefeitos, e eles também vão receber esse destaque em gestão pública e lá em Coimbra, em Portugal. Mas é uma honra, quer dizer, dentro de todos os percalços que a função de prefeito traz, é importante que se diga que às vezes tem alguns momentos bons, e eu acho que esse momento não é só meu, esse momento é de uma equipe, de todos os secretários, do vice-prefeito também e da cidade toda. Então, Vagão, eu desejo que você se sinta orgulhoso disso também, que é um cargo honroso, que você possa desempenhar durante esse período atitudes que sirvam para o bem comum. Eu tenho certeza absoluta que você é capaz disso. E será o prefeito nos próximos 17 dias. Recebeu o cargo numa cerimônia simples das mãos do prefeito, Dr. Geraldo Macarenco. Uma responsabilidade a mais já, né, Vagão? Toninho, primeira vez aí já, né, como vice-prefeito, assumindo agora período curto, né, de 15 dias, mas é uma responsabilidade muito grande, porque nesses 15 dias a cidade aí vai estar em minhas mãos, né? Mas pelo tempo aí que eu estou ao lado do prefeito, a gente já sabe como funciona a prefeitura e com certeza não vou ter dificuldade nenhuma para ficar esses 15 dias como prefeito. Ele fez algum pedido especial para você, Vagão, ou não? Não, falou para mim fazer o que eu achar que tem que ser feito nesses dias. Até ele comentou aqui, brincou, né, que eu falei que quer alguma coisa, ou tem alguma coisa em andamento para mim resolver. Falou, não, você pode fazer o que você tem a fazer, o que você achar melhor, você pode resolver. Então, me deu total liberdade desses 15 dias para mim fazer o que tem que ser feito. A partir de amanhã, despacho normal aqui no Paço Municipal. Isso, amanhã estaremos aqui e até o dia 27 estarei como prefeito, quando o Dr. Geraldo Macarenco retorna de sua viagem. Bom trabalho, boa sorte. Muito obrigado, Toninho. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí a transmissão do cargo hoje no Paço Municipal. O Vagão me pareceu um tanto quanto preocupado, assim? Eu acho que talvez a gente conhece ele, sabe, talvez estivesse mais emocionado. Porque preocupado não, porque ele está muito bem entrosado com o prefeito, ele praticamente passa o dia junto ao prefeito municipal e junto à administração, ele em todas as solenidades, todas as atividades, toda a secretaria, ele tem participado, tem procurado ter uma conduta de colaboração. Então ele está muito bem afinado, muito bem entrosado com as metas, os objetivos do prefeito Macarenco. Então, sem dúvida nenhuma, também é uma tranquilidade para o prefeito, porque sabe que é uma fase temporária, não é um vice que vai fazer grandes modificações, porque não seria o momento, por um prazo, para depois o prefeito voltar e ter que retomar alguma coisa. Então, não é essa a finalidade. O Vagão, desde o princípio, desde a campanha, se dispôs a colaborar com a administração e ele não fugiu disso. Ele tem habitualmente frequentado o Paço Municipal, dado suas horas de trabalho ali, acompanhando obra, acompanhando detalhes, acompanhando toda essa negociação com fornecedores para recomposição, para acerto da dívida, salário dos funcionários sendo pago em dia. Tudo isso é já uma parte de colaboração que ele tem prestado ao prefeito Macarenco. E a gente torce para que nesses 15 dias corra tudo bem, que ele não tenha nenhum percalço, corra tudo na mais absoluta tranquilidade. Desejo a ele boa sorte e também ao prefeito Macarenco nessa viagem, que ele aproveite e receba o prêmio pela sua gestão e que é um prêmio também endereçado à cidade de Leme e que também ele aproveite para descansar e voltar com pilha nova, entrosado com o seu vice para continuar em busca do melhor desempenho para a nossa cidade. Veja no próximo bloco a CPI dos Correios. O Leme Notícias volta a seguir. Deputados e senadores do PMDB e do PT que integram a CPI dos Correios tiveram nesta quinta-feira uma reunião preliminar para decidir a estratégia para a indicação do presidente e do relator da comissão. Ficou decidido que os dois partidos vão insistir que a maior bancada do Senado indique o presidente, que seria um representante do PMDB, e que a maior bancada da Câmara indique o relator, que seria um parlamentar do PT. Tá certinho isso aí, Chico? Normalmente a tradição recomenda
dessa maneira. É importante que se instale logo essa CPI, que comece e doa quem doer, porque não tem mais o que se atrasar a isso. Já os comentários que tem que sair já saíram, que se esclareça a verdade, não tem outra maneira de se proceder, e essa era uma cobrança que o PT sempre fazia quando era oposição, que tinha que instalar a CPI, que quem não deve não teme, tem que instalar a CPI. Então está aí agora uma boa oportunidade deles provarem e de ser também agora um pouco de vidraça. Uma grande massa de ar seco predomina e cobre praticamente toda a região sudeste. A previsão é de um dia de sol forte, um pouco de calor e aumento da nebulosidade a partir da tarde. Mas por enquanto não chove em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. A sexta-feira terá sol, nebulosidade variada e não há previsão de chuva. A temperatura fica com a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. E hoje, dia 9 de junho, comemora-se o Dia do Tenista, um atleta dedicado ao esporte da bola pequena, como alguns comentaristas definem. E para falarmos dessa atividade esportiva, nós estamos recebendo os tenistas João Marcos Olivieri Braz, categoria 12 anos, e o André Pereira Mafume, na categoria 14 anos. Tudo bem, jovens tenistas? Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Já são campeões? Hein, Braz? Já. Já? Então conta um pouquinho da sua vida profissional aí, entre aspas. Faz 4 anos que eu jogo tênis. Comecei treinando com meu pai. Depois eu tive, nessa época aí que passou, eu tive 4 professores meus. Você não gostou do pai como professor, não? Ele dá treino ainda pra mim, mas... Aí eu tô treinando agora em Campinas, em Araras e aqui em Leme e com meu pai. Sei. Em Campinas aonde lá? Lá no Tela Tênis. E Araras? E Araras lá na Associação Atlética Ararense. E aqui com o papai? E você já, dentro da sua categoria, já ganhou quantos troféus? Acho que é 21, 20. 21? Já não tem pra ninguém. Mais ou menos. Beleza. E você, Mafume? Eu jogo tênis há 3 anos. Gosto. Gosta? Senão teria parado já. E treino também em Araras e aqui em Leme. Papai ensina também, não? Não, ainda não consegui isso aí. Não conseguiu convencer? Não consegui. Tá jogando, mas não tá ensinando. Já tá jogando? Já, mas não tá ensinando. Ele é que toma umas aulinhas suas aí, não é verdade? Ele é o que mais banca, né? Viagem. E quantos troféus? Eu tô com 28 lá em casa. 28? Que beleza. Então já são quase mestres no esporte aí. Meio longe. Meio longe ainda. Mas é uma garotada dessa com todos esses troféus aí, né? Esse tempo, ainda um tempo curto, né? Pra vocês praticam. Agora, mais aqui na região ou já participam de torneio do estado de São Paulo, essas coisas? Ou já está fazendo isso? Já. No estado de São Paulo também? A torneio estadual? Nós já estamos jogando nacional já. Nacional já? Nós fomos para Florianópolis no meio do mês de maio e jogar um brasileiro lá. E como que foi lá? Eu cheguei até a semi. E eu cheguei até a quartas. Bom, o primeiro que vocês disputaram o brasileiro foi esse. O Guga estava assistindo lá ou não? Não. É o maior ídolo de vocês, o Guga ou não? Pra mim, não. Pra você, quem que é o seu ídolo? Aquele Nadal. que você admira? Nadal. Nadal é? Espanhol. E você? Eu gosto do Guga. Inspiração para ter começado a jogar. Foi com ele? Foi ter visto ele jogando. Mas você assistiu o Guga pela televisão ou... Pela televisão. Eu já vi ele. Já viu ao vivo e a cores? Em São Paulo. E ele é aquele que te inspirou mais. E aqui no estado, aqui nessa região nossa de Campinas a Ribeirão Preto, você já deve ter enfrentado bastante gente na categoria de vocês. Como que você foi, Braz? Nessa região nossa aqui. Tem cada menina é um melhor que o outro, assim, mas eu já enfrentei todos dessa região, tem vezes que eu ganho, tem vezes que eu perco. Mas na maioria saldo positivo. E o seu, Bafão? Esse ano tá difícil.
Tá pegando. O pessoal também tá enroscando, mas tá dando pra O pessoal levar. está bem preparado também. O pessoal está investindo bastante no esporte. O pessoal está se dedicando. Tá difícil, mas tá dando pra levar. Vocês têm alguma ajuda aqui com relação aos clubes que vocês defendem, ou o negócio é pai mesmo que banca? O patrocínio, o famoso patrocínio. É meu pai que banca. E os prêmios não são em dinheiro, né? Só troféu. Só troféu. Troféu e um tapinha nas costas. Um tapinha nas costas. Mas dentro da categoria de vocês não existe aí o prêmio em dinheiro, né? É só mesmo o troféu e a qualificação no ranking. E os pontos. Como é que é o negócio do ranking? Vocês estão bem colocados? Eu no brasileiro estou em 159. E no paulista em 42. 42. Eu tô no brasileiro 111 e no paulista sexto. Qual que é o maior adversário seu, Brasil? O Raul, tem um monte. Bom, qual que é aquele que você fica preocupado quando tem que enfrentar? O Raul. Raul é da onde? De Campinas. E você, Lu? Qualquer um que aparecer na frente já ou vai, ou ganha ou perca. Não tem tem que disputar. Tem que entrar na quadra para jogar. E que idade ou quando que profissionaliza? Tem alguma idade? Não tem. Mas 18 anos é o ano que tem que ou vai ou aí é o limite, tem que ou vai para profissional, então aí é só por diversão mesmo, é só para esporte, para prática esportiva, né? Muito bem, então o Leme Notícias quis prestar homenagem aos tenistas. Nós sabemos que muitos outros adultos aí que iniciaram o tênis, principalmente lá no clube de campo, são pessoas que têm um passado nessa área esportiva aí. Vocês vêm seguindo a mesma linha, mas homenageando vocês, temos certeza que estamos homenageando a todos eles. Muito obrigado, viu, Brasil? Muito obrigado, Bafome. Parabéns aí por essas conquistas todas e pelas outras que virão, né? Obrigado, é prazer meu. Prazer meu estar aqui. Tá bom. Chico, obrigado. Obrigado e parabéns a vocês e que principalmente sejam muito felizes na profissão, nessa atividade e o exemplo que vocês estão dando para também a garotada aí que tem muita coisa para fazer no esporte ainda, né? E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Domingo é dia de rock. Deputado fala sobre a Semana da Citricultura. Acidente deixa uma pessoa morta na via em Anguera. Prefeitura vai começar a cobrar dívida ativa. Crianças realizam passeata contra o trabalho infantil. Sexta-feira, 10 de junho, estas e outras informações você acompanha a seguir aqui no Leme Notícias. Fique com a gente.
Neste domingo, dia 12 de junho, acontece o Festival Leme Pro Rock. O evento, cuja realização é da Assessoria para Assuntos de Cultura, vai ter início às 2 da tarde na praça, em frente à antiga fábrica Cianê. Domingo nós teremos, a partir das 14 horas, o segundo Festival Pro Rock de Leme. O evento vai acontecer na Praça da Cianê. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Carla Eigner, ela que é assessora especial para assuntos da cultura. Qual o objetivo desse festival, Carla? O objetivo do festival Leme Pro Rock 2 é proporcionar aos jovens de todas as idades, e Leme, né, dos 0 a 80, ao 100, né, que agora, e um entretenimento sadio, né, e um espaço e oportunidade para que apresente os seus talentos. O festival ele conta com a presença de 13 bandas de rock da cidade de Leme. O ano passado ele foi realizado com sucesso em 2 dias e esse ano nós optamos por fazer esse festival no domingo. O festival ocorre das 14 horas à meia-noite e nós contamos com a participação de toda a população lemense. O objetivo principal, então, é dar ao jovem lemense um espaço onde ele possa se divertir durante o domingo todo. Isso, além do entretenimento sadio, o espaço e oportunidade para que apresente os seus talentos. E talento, Leme tem bastante talento. Todas as bandas que vão se apresentar serão de Leme, Carla? Todas as bandas são de Leme, todas as bandas. 13? 13 bandas. Não haverá cobrança de ingresso? Não, é aberto ao público, né? Ele vai se realizar na Praça da Cianê e nós contamos de novo com a colaboração de toda a população de Leme. Quem é que está patrocinando, quem é que está fazendo esse evento? Existem vários patrocinadores e quem está realizando é a Prefeitura de Leme através da Assessoria Especial para Assuntos de Cultura. Quer dizer, você está tendo todo o apoio da Prefeitura para realizar esse trabalho? Isso, todo apoio, mesmo porque está em função do meu cargo, né, na assessoria. E nós tivemos aí uma ampla colaboração do prefeito Dr. Geraldo Macarenco e do vice Vagão. Você é convidado então, domingo a partir das 14 horas na Praça da Cianê, segundo Festival Leme Pro Rock. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Tá aí, uma notícia importante para o Chiquinho, que é um roqueiro de carteirinha, né, Chico? Já foi, nós gostamos ainda, né? Só que a gente acha que é importante esses eventos que fazem, principalmente porque vão prestigiar as bandas da cidade, que vão poder apresentar seu trabalho. A gente sabe que nessa cidade a rapaziada está ali fazendo as suas primeiras apresentações, então eles estão participando e vêm prestigiar a cidade de Leme. E esse final de semana realmente tem bastante coisa na cidade, aproveitando aí o Dia dos Namorados. Tem festa no Clube de Campo, festa na Praça de Santa Cruz da Conceição, baile no 29, tem bastante coisa hoje, amanhã, e vai culminar com esse evento que é na Praça Cianê, onde habitualmente é um lugar de concentração de jovens. O pessoal fica ali nas proximidades do posto prêmio, se diverte, se bate papo com os amigos e vão curtir, evidentemente, um som ao vivo, que eu tenho certeza que, além do sucesso que foi outra vez, essa vez será melhor ainda. Agora, o destaque com relação à entrevista da Carla é relacionado às 13 bandas, 13 bandas de rock na cidade. Que vê que o pessoal está aí ativo, está se divertindo, está procurando praticar, desenvolver seus talentos e tem essa oportunidade que a prefeitura está dando de fazer. Tem que ser evento, tem que ter sempre. Quando tem antigamente, lá às vezes tem no Buraco Quente, tem aqueles eventos também de kart cross e tudo mais, bicicross, então tem que levar essas bandas para lá para eles se apresentarem. É o ambiente deles, é o ambiente onde eles se divertem e tem que ter essa finalidade também, o município, de prestigiar os talentos aqui da nossa cidade. Roubo a um supermercado localizado na rua Joaquim Veríssimo Rocha, no Jardim Qualha. Elizabeth Gutzlaff, de 43 anos, revelou que um indivíduo de aproximadamente 18 anos, armado com um revólver, entrou no estabelecimento anunciando o roubo. Ele levou R$300 em dinheiro e fugiu em uma bicicleta. Acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira tirou a vida do comerciante Paulo César Domingos, de 24 anos. Segundo seus familiares, ele se dirigia para Ribeirão Preto. O jovem lemense perde a vida na madrugada desta sexta-feira em acidente automobilístico na via Anhanguera. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 204, na pista capital interior, sentido Leme-Pirassununga. O jovem lemense
Paulo César Domingos, 24 anos, que estava dirigindo um Tempra 95 de Leme, placas CBU 2801, acabou perdendo aqui, nesse local exato, o controle do veículo e acabou subindo no guarda-reio e o carro praticamente voou a uma distância de mais de 40 metros. Seu corpo e o acidente só foram localizados na manhã desta sexta-feira por volta das 10 horas. O acidente, de acordo com familiares com quem nós conversamos em Leme, pode ter ocorrido na madrugada desta sexta-feira, uma vez que ele deixou nossa cidade com destino a Ribeirão Preto por volta das 3 horas da manhã. O corpo foi levado para o IML da cidade de Pirassununga para os exames necroscópicos e posteriormente seria entregue à família ainda na tarde desta sexta-feira. A polícia rodoviária que esteve no local ainda não conseguiu apurar as causas do acidente, uma vez que era de madrugada e, repetimos, o veículo só foi localizado já na manhã desta sexta-feira, algumas horas após o fato ocorrido. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Aí aquelas fatalidades que a gente só vê em filme, né? Realmente a gente viu o estado do carro ali, uma coisa realmente impressionante, e pelas informações que o repórter Antônio Carlos deu, realmente ocorreu de um carro longe, o corpo da vítima, infelizmente, também foi encontrado fora do carro, longe, não no rio, evidentemente, mas na própria beira, e parece vir o carro de manhã, por isso que acabaram chamando a polícia a princípio não teria nem encontrado o corpo, porque estava distante do carro. Acidente que a gente, evidentemente, vão ser apuradas as causas, mas uma fatalidade que realmente entristece a cidade de Leme, um jovem trabalhando, provavelmente estava indo para Ribeirão, segundo informações do repórter, a trabalho, para ganhar tempo, saiu mais cedo, vai saber as causas ainda, vão ser apuradas. Confira em instantes, inadimplentes com a municipalidade devem preparar o bolso. O Leme Notícias volta a seguir. Sexta-feira, passeadas pelos referidos. O deputado federal Nelson Marquiselli esteve participando da Semana da Citricultura, que ocorreu na Estação Experimental de Cordeirópolis. A exposição termina neste final de semana. Nós comentamos durante praticamente a semana toda a respeito da Semana da Citricultura, realizada na cidade de Cordeirópolis. E o deputado federal, Dr. Nelson Marquiselli, na realidade é um defensor dessa classe desde quando assumiu a sua carreira política. Deputado, eventos como esses, evidentemente, enaltecem e engrandecem a citricultura brasileira. Não tenha dúvida, você vê, nós estamos hoje no encerramento, que maravilha. Semana toda, com muita gente frequentando a área técnica principalmente, visitando máquinas e implementos, discutindo adubação, pulverização, colheita, discutindo o preço, discutindo aquilo que é importante na vida do citricultor. Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar todos aqueles que trabalham no campo, que produzem. O citricultor, o produtor de laranja, para nosso estado principalmente, é uma pessoa muito importante. O que ele deixa e dá de trabalho, deixa de impostos, faz que a economia girar, para todos nós é importante. Na abertura eu falei sobre isso, e agora no encerramento eu quero falar mais ainda, porque o citricultor é o produtor que todos nós admiramos e respeitamos. Segundo o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Dr. Duarte Nogueira, a citricultura é responsável por 400 mil empregos só no Estado de São Paulo. Isso direto. Indiretamente nós temos quase que 800 mil empregos. Nós temos uma parcela muito grande de pessoas diretamente ligadas, mas se você computar aqueles que trabalham nos implementos,
trabalha na comercialização, trabalha nos portos, trabalha para vender nos adubos defensivos. Então dá uma gama de quase 800 mil pessoas só no estado de São Paulo que trabalham na citricultura do nosso país. Segundo ele ainda, segundo o secretário, de 10 copos de suco que se tomam em qualquer parte do mundo, 5 são oriundas do estado de São Paulo, o que é sem dúvida nenhuma um feito. E 95% da caixa in natura exportada para o mundo é do estado de São Paulo. Apenas 5% são os demais estados, Bahia, Sergipe, Minas e um pouquinho de Santa Catarina. A maior parte toda é exportada do estado de São Paulo. Por isso, você paulista, eu quero parabenizá-lo. Você de Leme, que é produtor de laranja, meus parabéns. Nós contamos com o seu trabalho, com o seu apoio e com a sua ajuda. Antônio Carlos Simeonato, direto de Cordeilópolis para o Leme Notícias. Muito bem, está aí praticamente a mesma visão do que o Roberto Sardinha nos disse ontem aqui relacionado à questão da citricultura, né, Chico? Realmente a gente tem que analisar, o deputado Marcos Zé explicou muito bem que é a área dele, a praia dele, dizendo a respeito do número de empregos, impostos que gera. E a gente estava até conversando, é importante que o telespectador fique bem informado. Porque houve até uma dúvida na hora que a gente não questionou no ar, mas acabou depois conversando com o Sardinha, a respeito do preço da caixa, que ele falou que era $3, o que daria, ele falou R$6. E na verdade, eu sei, $3 hoje ainda é R$7,20, né? Por volta de R$7,20. E depois nós conversamos com ele, né, bispo? E ele até nos esclareceu que realmente é R$7,20, o custo é R$6,20, mas depois, na hora que ele vai adubar o terreno para preparar para um novo plantio, aí extrapola os R$7,20, passa dos $3, que é onde está tendo esse prejuízo. Maior. E infelizmente eles estão muito preocupados, porque eles conversam, aquele agricultor que está estabilizado, que está com o pé no chão, não tem muitos compromissos, é um pouco mais fácil para ele suportar essa fase difícil onde o dólar está baixo. Mas o agricultor que tiver meio complicado, que já vem se arrastando, é difícil. Além de contar, e a gente vê isso aí com preocupação, porque a agricultura já é difícil para trabalhar, você depende de uma série de fatores, tempo, comercialização, e quando chega num momento desse, onde você vê que toda a parte agrícola não está boa, algodão, milho, soja, tudo caiu de preço. Só a cana que parece que o pessoal já teve um período muito difícil, a gente lembra quando o álcool chegou a 40 e poucos centavos, e hoje a gente vê que parece que a cana ainda está se mantendo, que é o que está conseguindo sustentar a agricultura do nosso município. Mas não está fácil a vida para o agricultor. Felizmente tem essas pessoas que representam no Congresso os agricultores, o pessoal ligado à lavoura, à agropecuária, para poder brigar por eles. Tentar jogar esse financiamento para frente, subsidiar juros e reivindicar do governo alguma atitude, porque senão vai ficar difícil e é um setor que emprega muita gente. E você se recorda do Roberto, deu um exemplo para a gente ontem também, relacionado a um determinada pessoa que trabalha única e exclusivamente em família. Quer dizer, não tem despesa com empregados, não tem despesa com encargos sociais, aquela coisa toda. E assim mesmo essa pessoa vai ter prejuízo. Tem prejuízo e tem dificuldade. E a gente sabe que as cidades, principalmente do interior, elas dependem basicamente, nosso município é um município agrícola, ele tem indústrias, mas ainda é um município agrícola, e a gente sempre faz aquilo. Se a agricultura for bem, a indústria está vendendo, está indo bem, o comércio automaticamente vai bem. O comércio vive de todo esse giro do dinheiro. Então nos preocupa bastante os meses vindouros, se a agricultura se tiver uma recuperação, pelo menos nos preços. Porque é aí que o agricultor vai trocar sua máquina, vai fazer uma reforma, vai investir o dinheiro em alguma coisa, e esse dinheiro circulando no município gera uma economia, gera um movimento que acaba indo para o comércio e para os outros setores. Então a gente vê com preocupação, o sinal de alerta na agricultura já está aceso. Então agora cabe aos que podem fazer alguma coisa reivindicar e brigar pelos agricultores. A Prefeitura vai começar a cobrar sua dívida ativa, que, segundo informações, está próxima dos R$20 milhões. O secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Cláudio Facioli, deu mais detalhes sobre o assunto.
A Prefeitura do município de Leme tem cerca de 19 milhões ou mais para receber dos contribuintes relacionados com a dívida ativa do município. O Dr. Cláudio Facioli assumiu recentemente a Procuradoria Jurídica do município e tem para a gente informações a esse respeito. De que forma a Prefeitura pretende receber esse dinheiro, doutor? Em primeiro lugar, o Toninho e telespectadores, é questão de honra agora na Prefeitura receber esse dinheiro. Nós vamos buscar esse dinheiro. Aquele que não pode pagar, aquele que é pobre realmente não pode pagar, nós vamos ver como nós vamos fazer. Mas aquele que tem condições vai pagar. Como receber? Dentro de pouco tempo, Toninho, a comunidade lemense vai ter a oportunidade de assistir um grande trabalho de conscientização da comunidade, onde vai ser divulgado um parcelamento para que os contribuintes paguem esta dívida. Se até novembro os devedores relapsos não pagarem, a partir de novembro e neste ano, todos serão executados. Todos. É questão de honra da Prefeitura definir essa dívida ativa. Não é mais possível sobreviver esta Prefeitura com esta dívida. Porque agora parece que pegou a mania de ninguém querer mais pagar imposto. Quais impostos estariam incluídos nesse contexto, doutor? Principalmente IPTU e ISS, que é a grande receita da Prefeitura. Também tem o seguinte, aquele que vier a ser executado, o nome dele automaticamente agora vai para o CADIM, vai para o Serviço de Proteção de Crédito, vai para o Serasa, e ele então vai ficar até um problema sério de fazer negócios, de financiamentos e até com transações bancárias. Rapidamente então, bem objetivamente, doutor Cláudio, anistia nem pensar. Mas jamais, acabou. Não existe a palavra anistia. Tira-se do vocabulário da Prefeitura. Pelo menos enquanto eu for o secretário dos negócios jurídicos, não se pensa em anistia. Se o prefeito não cobrar a dívida ativa, ele está sujeito até a tomar cadeia. Então nós vamos definir, a dívida ativa vai ser cobrada e anistia jamais. Aqueles que estão esperando a anistia vai cair do cavalo. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. O secretário falou, foi muito sério aí, aliás, é uma das virtudes do Dr. Cláudio Facioli, e evidentemente que as pessoas que devem ir para a Prefeitura, como nós dissemos na chamada aí, devem ir preparando o bolso, né? Eu entendo que esse é um procedimento que deva ser adotado, mas nós temos que fazer algumas análises e ponderar alguma coisa nesse sentido. Em primeiro lugar, realmente a anistia pode esquecer. Porque hoje o prefeito, pela lei de responsabilidade fiscal, ele não pode abrir mão de fazer aqueles descontos, tirar juros e correção monetária. Ele pode tirar a multa, que é o que ele fez nos últimos tempos aí de parcelar, pode parcelar em vários meses, ele pode tirar a multa, mas juro e correção monetária não tem como fazer. A lei de responsabilidade não permite que ele abra a mão de receita. Então, por isso, quando o doutor Cláudio fala com convicção que não vai haver anistia, ele se reporta, evidentemente, a que o prefeito não pode mais tirar o valor da multa. Agora, a princípio, eles estão pretendendo, até o mês de novembro, os procuradores vão estar à disposição, vão estar trabalhando juntos, tentando fazer uma negociação. Inclusive, esse aspecto junto aí foi bem próprio, porque a secretaria vai se transferir para um outro local ali. É aquela casa onde antigamente funcionava a Unimed. A Unimed, ali da casa. Isso, na rua Coronel... No César. Isso. Era do doutor... É onde ele funcionava a Unimed, próximo na esquina da João Pessoa. Então vai ficar concentrado ali. Eles vão estar ali para atendendo, vão começar a entrar em contato, principalmente com os grandes devedores. Aquelas pessoas que tinham vários terrenos para especular, para ganhar, para lucrar, para investir, não importa. Aquela pessoa que tem muitos imóveis, às vezes tem imóvel de aluguel, mas não está pagando IPTU, porque se beneficiava eventualmente dos parcelamentos, hoje eles vão chamar essa pessoa para conversar, para tentar amigavelmente
Lógico que vai ter juro e correção monetária, mas talvez isentando de multa, tentar fazer um parcelamento, como que a pessoa pode pagar, quanto ela pode comprometer da sua receita para pôr a casa em ordem com a Prefeitura Municipal. Agora, nós temos que lembrar aí dos pequenos devedores, aquela pessoa que tem só um imóvel, vai ter que ter um outro tratamento. Porque essa pessoa também vão ser enviadas cartas, documentos para a pessoa tentar pagar. Inclusive visitas de assistentes sociais para ver as condições dessas famílias. E eu espero que depois dessa primeira arrancada, eu tenho quase que certeza que vai haver alguma coisa para acomodar com essas pessoas. Porque quando você pensa na pessoa que só tem um imóvel, porque a prefeitura executa já, a prefeitura já cobra hoje. Só que houve até um pedido, um acordo com o judiciário de não se mandar 1.000, 2.000 ações de execução por semana. O judiciário para em top e tudo. Então houve, parece, qualquer coisa de se mandar 100 ações por semana, que é o que o pessoal da execução da dívida tem feito. Só que chega 2 momentos. A pessoa tem só um imóvel. O IPTU responde, o imóvel, apesar de ser bem de família empenhorável, mas o IPTU, quando o imposto é do próprio imóvel, oriundo do próprio imóvel, a prefeitura pode executar. E também, às vezes vai lá o oficial de justiça, a pessoa não tem nada para penhorar. Tem lá uma bicicleta, tem lá uma televisão. Que também não pode. Que também não pode, geladeira, fogão, às vezes até penhora. Mas na hora que embargar, perde. Porque isso já tem vários julgados que não pode tirar. Aí eu pergunto, como é que vai fazer, qual o agente político, prefeito, vice, vereador, que vai ter coragem de mandar a leilão uma casa que a pessoa tiver? Não vai ter. Ninguém vai ter coragem. Qual agente político vai ter coragem de tirar uma televisão da casa de uma pessoa lá da periferia? Lembrando que, mesmo que seja do centro da cidade, uma pessoa simples, que não tem condições de pagar seu imposto, ninguém vai conseguir fazer isso. Então chega uma hora que para. Cada 2 anos tem eleição. Ninguém é maluco de fazer um tipo de atitude. Então eu acho que essa primeira conversa que o Dr. Cláudio está tendo, de se tentar negociar, é o melhor caminho. Primeiro pegar os grandes devedores, aqueles que especulam, ou que ele tem 2, 3, 4, 5 imóveis, ou que tem como responder. Ou aquele acostumado com anistia. Para poder fazer o quê? Fazer esse acordo. Depois, os pequenos devedores vai ter que ver com outros olhos aquele que só tem um imóvel, aquele que é uma pessoa simples, humilde, que não tem condições de pagar, o desemprego está por aí, então esse vai ter que ser olhado de uma maneira diferente. A Secretaria dos Negócios Jurídicos vai para a Coronel Augusto César, na antiga casa do Dr. Ari. Isso, correto. No próximo domingo, dia 12, comemora-se o Dia Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Antecipando a data, alunos de nossa periferia realizaram uma passeata comemorativa. O próximo domingo, dia 12 de junho, comemora-se em todo o mundo o Dia de Erradicação do Trabalho Infantil. Com esse objetivo, crianças dos bairros São Joaquim, São Manuel e Jardim das Palmeiras fizeram na manhã e na tarde desta sexta-feira passeatas pelos referidos bairros. Portando cartazes pedindo o fim do trabalho infantil, a passeata contou com aproximadamente 100 crianças. A passeata foi organizada pela Secretaria da Criança e contou com a participação de crianças do projeto Criança Útil, mantidas pela Prefeitura através da Secretaria da Criança nesses bairros. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí mais uma data para se comemorar e a criançada animada ali, hein? Eu acho importante isso aí. Criança é o futuro, criança tem que estar sempre prestigiada, sempre cuidada, sempre olhando, sem trabalho, tem hora certa para trabalhar. Tem que se divertir, tem que aprender também cidadania, noções de cidadania, noções de educação, cada vez mais. E isso é que é importante que esses que cuidam das crianças vão fazendo junto a elas esse trabalho, esse desenvolvimento social, essa integração. É muito bonito, muito gostoso quando a gente vê o cuidado e o carinho com que essas crianças são cuidadas. Veja no próximo bloco, amanhã é dia de vacinação. O Leme Notícias volta a seguir.
Sol, calor à tarde e tempo seco em quase todo o sudeste. Nas demais áreas, o tempo fica um pouco abafado e, com isso, a nebulosidade aumenta durante a tarde, mas não chove. O dia amanhece com névoa no leste paulista e na zona da Mata Mineira. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. O sábado terá sol, nebulosidade variada e não há previsão de chuva. A temperatura deve ficar com a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. O estado de São Paulo deve vacinar neste sábado 3.300.000 crianças com idade até 5 anos contra a paralisia infantil. Em todo o país, a meta é vacinar mais de 17 milhões. Aqui em Leme, os postos de saúde estarão atendendo das 8 da manhã às 5 da tarde. Pais ou responsáveis devem levar a carteirinha de vacinação. Está aí mais um chamamento aí dos responsáveis pelas crianças. Ontem o secretário da Saúde deu uma entrevista exatamente conclamando as pessoas, avisando, alertando. E é importante que se reprise e que se toque nesse assunto agora no final do programa, principalmente para que os pais se recordem, aqueles que sabem que às vezes tem um vizinho que é um pouco mais, às vezes, desleixado, mas que converse com ele, recorde amanhã durante o dia, transforme isso também num grande movimento de cidadania. Que vão, conversem, olha, eu já fui levar meu filho vacinar, a avó liga para a casa dos filhos, da filha, para recordar. É importante essa cobrança, é importante que aqueles que têm empregados já devem ter feito isso, aqueles que têm amigos. É importante que as pessoas amanhã tirem esse dia para se recordar, porque no nosso município, já no Brasil todo, praticamente desde 86 que está erradicada a varíola, mas é importante que isso não volte mais. E hoje, com esse, como o Dr. Carlos Alexandre explicou ontem, é muito fácil hoje de, às vezes, o vírus vir de alguma região mais longe. Então não custa prevenir, manter as crianças vacinadas, comparecer ao posto e cumprir com o seu dever. E o importante também é não se esquecer da carteirinha, porque caso alguma vacina não esteja... Eles aproveitam já para fazer, já todo aquele procedimento. A Secretaria da Saúde está muito bem preparada, tem uma equipe excelente que pode fazer com que as coisas corram bem, e é importante nesse dia esse controle que eles fazem com a carteira de vacinação para já encaminhar nos outros procedimentos futuros. Agora, com relação aos postos de vacinação, todos os postos espalhados pela cidade, nesse horário de 8 às 5 da manhã, quer dizer que então as pessoas também não podem alegar falta de tempo, distância. A criança está dormindo, se a criança, a gente sabe disso, o Dr. Carlos Alexandre já falou, se a criança está com algum probleminha, uma febre ou um resfriado, não é o caso de não levar. Vai lá e conversa com o médico, explica com o atendente no posto de saúde, para que ele veja se é o caso do procedimento da vacinação ou não. Porque às vezes a mãe fica receosa, meu filho está com resfriado, eu acho que eu não vou levar. Não, tem que levar, tem que comparecer ao posto. Leva a carteira de vacinação, procure falar com o atendente, para que não haja que realmente a vacinação em Leme esse ano supere mais do que os 95% que foi o ano passado. Muito bem. Chico, obrigado, e você não se esqueça então de levar a sobrinhada, né? Tem a meninada faz, se Deus quiser, está tudo em ordem, não perdeu nenhuma vacinação e não será amanhã que, se Deus quiser, vai perder. Vai comparecer sim. Bom final de semana, viu? Para todos nós e para todos os telespectadores. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana e até lá.
Fecha isso. Prefeito Vagão tira o dia para visitar obras. A tão sonhada reforma política está longe de acontecer. Ocorrências policiais registram um caso de estupro. Secretário faz um balanço da campanha de vacinação. Momento ACIL, mais uma atração do Leme Notícias. Segunda-feira, 13 de junho, dia do turista e dia de Santo Antônio. Estas e outras notícias você acompanha a seguir aqui no Leme Notícias. Fique com a gente. O deputado federal Nelson Marquiselli recebeu na manhã de hoje a reportagem do Leme Notícias, onde falou sobre a tão propalada reforma política que teima em não encontrar eco dentro do Congresso Nacional. Desde que surgiram denúncias de corrupção, principalmente agora nessa fase do governo Lula, muito tem se comentado na classe política que é necessário a reforma política do país, que, segundo informações, deputado, estaria emperrada na Câmara e no Senado há muito tempo. Tem fundamento? Tem fundamento. Eu mesmo entrei com várias sugestões para que nós pudéssemos modernizar a política brasileira. Nós não podemos aceitar mais esse gasto absurdo que se tem numa campanha, colocando faixa na rua, colocando cartazes no poste, fazendo showmício caríssimos, distribuição de brinde em quantidade volumosa no estado todo, e isso que encarece uma campanha política. O que eu tenho defendido é que o próprio governo entre em contato com TVs, rádio, jornais, revista, abra esse espaço maior para que, até pagando se for para o governo federal ou pelos partidos políticos, e é o órgão que chega dentro da casa do eleitor, proibindo qualquer manifestação externa, fazendo com que o eleitor possa ver o seu candidato no seu rádio, na televisão, com debates e com proposta, proibindo a atuação de marqueteiros, que o marqueteiro é para iludir o eleitor. O marqueteiro vem para preparar a embalagem de um candidato ruim com uma embalagem bonita, para ver se o eleitor compra essa ideia. Então eu tenho feito proposta para que o eleitor possa dialogar com o candidato e o candidato nos 90 dias da campanha possa se expor nos municípios, nos estados, através de televisão, rádio e jornais, com espaço maior, e proibindo qualquer manifestação externa, sujando as ruas, sujando os postes e causando até um trabalho ensurdecedor, com carros de som, essas coisas. Tem proibido isso, não dá voto. Isso, pelo contrário, prejudica a população e traz um gasto desnecessário para a campanha política, fazendo com que o eleitor não saiba escolher o seu candidato. Bom, nós sabemos que desde que o senhor entrou para a política, o senhor está apenas e tão somente no único partido, o PTB. Mas a gente tem histórias, tem ideias de deputados que, após serem eleitos, mudam de partido até 4 vezes durante o mandato. Isso também tem que acabar, né, deputado? Eu quero te informar que tem um candidato lá que mudou 4 vezes num dia de partido. 4 vezes ele ficou em partidos diferentes num dia. Isso é um absurdo. Eu estou há 35 anos no PTB e com essa crise toda vou me manter no partido. Eu acho que os partidos são mais ou menos todos iguais, diferente é o candidato. O político que tem que ser diferente, tem que ter as mãos limpas, tem que trabalhar com o objetivo de atender o seu estado, atender os seus municípios, compreender a grandeza da política nacional,
trabalhando com objetivos de fazer com que o país mude, que o Estado melhore, que o município tenha mais qualidade de vida e que as coisas aconteçam dentro da ética e dentro daquilo que é correto e dentro dos princípios morais que nós somos criados. Rapidamente, para a gente encerrar esse assunto, deputado, existem também informações de que poderia ser colocado um artigo nessa mudança do aspecto político, que caso o deputado mudasse de partido, perderia o mandato, porque o mandato seria do partido e não do candidato. É uma emenda que eu apresentei. O candidato eleito por 4 anos ele tem de ficar os 4 anos no mesmo partido. Ele só pode sair para disputar uma nova eleição por um partido novo, assim que terminar aquele mandato. Se ele mudar de partido, ele perde o mandato e é convocado o vice, o suplente, para continuar o mandato dele pelo partido. O mandato ficaria sendo do partido e não do deputado, porque ele foi eleito pelo partido. Ele não foi eleito casualmente avulso. Ele tem um partido. Então ele tem, a não ser em casos de expulsão, a não ser em casos que haja um processo eleitoral que ele justifique a retirada dele por perseguição, por briga dentro do partido, alguma coisa que justifique a sua saída, mas independe da sua vontade. Aí tem que ter uma decisão judicial autorizando a sua retirada do partido e um ingresso numa outra legenda. Esse é um assunto que ainda vai dar, sem dúvida nenhuma, muito pano para manga em Brasília. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, muito boa explicação do deputado Marquiselli com relação a essa questão da reforma política, né? É um gasto desnecessário de dinheiro, né? Eu não sei porque até hoje não houve ainda essa reforma política. Não encontra eco, como diz o deputado, dentro do Congresso Nacional. Naturalmente, jogos de interesse devem existir para que isso não saia. Mas também não é só essa reforma política, tem que existir também uma reforma administrativa. Porque o senhor Lula hoje, ele está mergulhado em denúncias de corrupção e acuado pela paralisia política. Lula tenta sobreviver a essa CPI que está aí a acontecer e a decepção dos brasileiros, que se surpreende cada vez mais com os descaminhos desse governo. E para atenuar a crise, o presidente tenta dar a volta por cima e deve, com isso, anunciar uma reforma administrativa. Aí sim, promete com isso reduzir de 36 para 20 o número de ministérios. E com esse sangramento, até companheiros como José Dirceu e Aldo Rabelo vão dançar. Então, o Marquiselli está muito certo em tentar cada vez mais impor junto ao Congresso Nacional que se realize essa reforma. Com isso, nós não teríamos toda a bandalheira que existe em tempos de eleição. Tentativa de furto de automóvel ontem por volta de 1 da tarde na rua Jorge Usdorf, na Bela Vista. A secretária Maria Aparecida Rodrigues, de 42 anos, acionou a polícia porque 2 desconhecidos estavam tentando abrir o veículo de sua propriedade, que estava estacionado na referida rua. Ao perceberem a movimentação, os 2 fugiram de bicicleta, mas foram recapturados em seguida. Eles tentaram abrir o carro usando uma chave de fenda e um garfo. Estupro ocorrido na tarde de ontem, próximo à Fazenda Graminha. Uma estudante de 19 anos foi abordada por um indivíduo moreno, aproximadamente 1,60 m, cabelo curto, trajando camiseta e bermuda, que a arrastou para um canavial, alegando que estava fugindo da polícia e queria um refém. Daí em diante, o desconhecido agrediu a jovem e consumou o estupro. Após o ato, ele fugiu usando uma moto. A vítima foi conduzida ao PS, onde permaneceu em observação. Veja no próximo bloco. Prefeito Vagão tira o dia para visitar obras. O Leme Notícias volta a seguir. A partir desta segunda-feira, o Leme Notícias estará abrindo espaço para a ACIL, Associação Comercial e Industrial de Leme, para que a comunidade possa se inteirar dos acontecimentos relacionados à associação.
O presidente da entidade, Valentim Ferreira, explica como será o Momento ACIL. A partir desta segunda-feira, os telespectadores da TV Leme, especialmente do Leme Notícias, terão a oportunidade de acompanhar todas as segundas-feiras, com reprise às terças, um programa elaborado pela ACIL, com, evidentemente, o objetivo de deixar não só a população, mas principalmente os associados, né, bem informados. É isso, Valentim? Exatamente. A partir de agora, como você disse, nós estaremos em contato com a população de Leme, especialmente com os associados da ACIL, com o objetivo de a gente levar as informações de tudo aquilo que está acontecendo relacionado à associação comercial. Por quê? Foi a partir de uma pesquisa que nós fizemos com os associados e nesta pesquisa nós detectamos alguns elementos que fazem com que a gente tome essa decisão, porque os associados estavam reclamando de uma melhor comunicação com eles. Então, a partir de agora, nós estaremos toda semana, como você disse, no Leme Notícias, e informando os associados da ACIL tudo aquilo que acontece no âmbito do dia a dia da associação. Por exemplo, nós teremos aí eventos, empresas, destaques, tudo isso sendo mostrado dentro desse esquema. Com certeza, a partir do nosso departamento de marketing e relações públicas, nós estaremos realizando tudo aquilo, enfim, gravando tudo aquilo que seja interesse do associado, para que o nosso associado, até não só a título de curiosidade a respeito da associação, mas a título de orientação até, porventura, com seus negócios, informações econômicas, que seja realmente informações que possam ajudar os nossos associados no seu dia a dia. Vamos aproveitar então, já dar uma canja para o telespectador do Leme Notícias. Vem aí uma novidade na próxima sexta-feira, o Chopp da ACIL. O que é isso? Olha, está aí uma experiência que nós reputamos bastante interessante. Pode parecer uma coisa assim meia esquisita, mas dizem que os poetas fazem as grandes canções nas mesas dos bares, né? E na verdade essa experiência já surgiu no sul do país, quando os empresários se reúnem em aperitivos, em cafés da manhã, e aí trocam ideias, trocam experiências, e nessas experiências, nessa troca de ideias e experiências, passam a compartilhar do seu dia a dia como empresário. E surgem dessas discussões muitas soluções, coisas que às vezes não saem ou não surgem no seio da empresa. Então, esse chopinho da ACIL visa realmente esse momento de descontração, mas também com esse intuito de fazer com que os empresários estejam mais próximos, discutindo as suas realidades e, a partir dessas realidades, buscando soluções para os seus problemas. Qual o horário, Valentim? Horário nós pretendemos a partir das 17h30, e aí se estende até umas 10 horas, realmente, para o pessoal se descontrair. Tá aí, portanto, você associado da ACIL já está convidado, né? Já está convidado. Na próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 17 horas, tem hora para começar. Mas, como disse o próprio presidente, não tem hora para terminar. Chopp na ACIL, ou Chopp da ACIL. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, sejam bem-vindos aí o pessoal da ACIL, o Momento ACIL aqui no Leme Notícias, né, Rosendo? Não tem dúvida, eu sempre apostei muito nesse moço, Valentim Ferreira. E ele, como presidente da ACIL, tem mostrado com muita iniciativa. Então nós estamos vendo que agora ele pretende, como será feito, ele está agora realizando mais um benefício para os associados da ACIL e para toda a população, para todos os nossos telespectadores. Um resumo, uma resenha de tudo aquilo que vem acontecendo na ACIL. Que isso tudo seja de bom proveito para que o associado, cada vez mais, se intere do que está acontecendo e com muita orientação que vão ser passadas pela ACIL. E também agora essa inovação, esse chopinho, isso é muito importante. É importante porque vai reunir e é onde será um local de descontração, onde os empresários poderão trocar figurinhas. Parabéns, Valentim, parabéns, ACIL, por também estar junto com a gente agora aqui. E no último sábado foi realizada a primeira etapa da campanha nacional de multivacinação que atingiu os menores de 5 anos. O secretário da Saúde, Dr. Carlos Alexandre, tem mais informações. Sábado foi dia de campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
Todos os postos de saúde do município estiveram trabalhando das 8 às 17 horas. A nossa equipe de reportagens percorreu o posto de saúde do bairro São José, posto de saúde do Jardim Itamaraty, posto de saúde do bairro Sumaré e também o CS2, onde se centraliza a campanha na região central da cidade. Em todos os postos, principalmente na manhã de sábado, a movimentação foi bastante tranquila, sendo que os funcionários da saúde nos informaram que é normal, é de praxe esse tipo de movimentação, principalmente nas primeiras horas da manhã. São Pedro ajudou, o dia foi realmente muito bom e as pessoas acabaram também, além da gotinha, né, podendo colocar a caderneta de vacinação em dia. Na maioria dos postos, ou quase na sua totalidade, além da gotinha Sabin, né, contra a poliomielite, também a carteira de vacinação era colocada em ordem e as crianças que tinham, por exemplo, ou porventura alguma vacina atrasada, também tiveram a oportunidade de colocar essa situação em dia perante a saúde pública. Olha, foram vacinadas pelo balanço até o momento 6.500 crianças, de um total estimado de 7.100. Então, para atingir os 100%, ficaram faltando 600 crianças, mas o mínimo que o Ministério exige é 95%. Então, nós esperamos ainda nessa semana estar vacinando ainda 300 crianças. Então, até o momento, nós atingimos 90% da meta. Agora, é aquele negócio, né, Toninho? Aquele que eu comentei. Infelizmente, nós temos pais ainda que se mobiliza toda a secretaria e não comparece no dia da campanha com a campanha nacional, mas eu acredito que nós vamos atingir, mas vamos dizer, de 300 a 600 crianças até o final da semana. Bom, de que forma, doutor, aquelas crianças que não foram vacinadas podem ser ainda durante essa semana? Elas deverão comparecer nos nossos postos de saúde. Nós estaremos fazendo busca ativa também junto ao Programa de Saúde da Família e o CS2 aqui na rua José Manuel de Arruda Oliveira 150. Até sexta-feira nós estamos realizando, vamos dizer, a dose de reforço contra a polio até a sexta-feira. Agora, é lamentável que muitos pais ainda deixem de levar os filhos na idade de tomar vacina. Lamentável por isso. É uma campanha nacional divulgada na mídia nacional, vocês da TV Leme também têm uma participação muito grande, e nós vemos realmente, são, vamos falar, pais irresponsáveis, né? Porque você tem uma vacina altamente segura, eficaz, que, vamos dizer, evita uma doença grave que é a paralisia infantil, e alguns pais ainda demoram em levar seus filhos para vacinação. Antônio Carlos Simeonato, direto da Secretaria da Saúde para o Leme Notícias. Incrível, né? Não conseguimos atingir a meta. Quer dizer, existem ainda pais irresponsáveis. 600 crianças não compareceram. Eu não acredito, depois de uma campanha tão extensa como essa da poliomielite, todos os anos, em todas as datas, se faz uma campanha muito boa. E ainda existem os pais que não levam seus filhos. Não pode ter comentário a respeito. Não se tem mais nada a fazer além dessa campanha, do modo que é feita a campanha. Nós não podemos fazer festa com churrasco ou refrigerante para que os pais tragam as crianças. Já chega essa vacina que tem um custo fora de série. Além da vacina, também as campanhas que são feitas. Então vamos torcer para que os pais continuem a levar seus filhos para serem vacinados, para que nós possamos atingir a meta. E hoje foi efetivamente o primeiro dia de trabalho do vice-prefeito Vagão, agora prefeito em exercício, à frente da administração municipal, depois do pedido de licença do prefeito Geraldo Macarenco. Vagão aproveitou para visitar algumas obras e conversar com a população. Todo mundo sabe, é de conhecimento público, que o vice-prefeito, nosso Vagão, assumiu o cargo na última sexta-feira em função da viagem do Dr. Geraldo Macarenco a Portugal. E nós vamos saber já nessa segunda-feira, no primeiro dia útil de trabalho, quais são as atividades do atual prefeito. Toninho, de manhã eu estou percorrendo a periferia, as obras que estão em execução na nossa cidade, e no período da tarde eu vou ficar aqui no gabinete despachando aqui, atendendo o público.
Quer dizer que não tem moleza, então? Não, logo de manhã fomos ver as obras junto com o secretário de obras e começamos hoje um mutirão lá no Alto da Glória também, que o pessoal lá estava uma reivindicação antiga deles, a parte lá de asfalto, de limpeza do bairro, e nós estamos lá hoje e amanhã fazendo esse serviço. Além dessas visitas nas obras, dessa questão do mutirão, o senhor pretende visitar outros próprios da prefeitura? Isso, amanhã de manhã devo ir no CMI e também as escolas e creches. Tudo isso por quê, prefeito? Para ficar inteirado, né, no que está acontecendo no dia a dia. Ver as reivindicações do pessoal, para a gente poder resolver alguns dos problemas. E mesmo depois também passar um raio-x para o prefeito durante a sua ausência? Isso, para estar conferindo tudo o que está acontecendo. Agora, quem quiser falar com o prefeito, então, não tem muito problema. Basta visitar as obras da prefeitura, ou onde estão sendo realizados esse trabalho, que pode, inclusive, conversar ao vivo com o prefeito. Isso, de manhã estou nos bairros, nas obras aí, e à tarde estou aqui no gabinete. Aqui no gabinete, como é que estaria a situação? Tranquila? Tudo tranquilo, tudo sob controle. O prefeito pode ficar tranquilo por lá, então? Pode. Pessoal, secretários, tudo dando maior apoio, a equipe é boa, então é fácil comandar. Antônio Carlos Simeonato, do gabinete do prefeito, para o Leme Notícias. Muito bem, parabéns aí ao prefeito em exercício, Vagão, que já arregaçou as mangas, né? Eu já assisti esse filme. Nós já tivemos prefeitos, como Luizinho Marques e Orlando Leme, que de manhã eles estavam correndo toda a cidade, verificando as obras, verificando o que se passa realmente na nossa cidade. E depois do almoço, o expediente normal, para fazer o atendimento. Não ser como cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Tem que dar cara para bater, o prefeito tem que estar em contato com o povo. É isso que o Wagner, ou o Vagão, nosso amigo Vagão, está fazendo. Verificando o que se passa na cidade e dando a cara para bater. Eu acredito nesse moço e ele será ainda o prefeito por muitos anos aqui em Leme. Veja no próximo bloco uma entrevista sobre o Dia do Turista. O Leme Notícias volta a seguir. Hoje, 13 de junho, é dia de Santo Antônio, protetor dos pobres, auxilia na busca de objetos ou pessoas perdidas, o amigo nas causas do coração. Assim é Antônio de Pádua, frei franciscano português, que trocou o conforto de uma abastada família burguesa pela vida religiosa. A história conta que o santo nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 e recebeu no batismo o nome de Fernando. Ele era o único herdeiro de Martinho, nobre, pertencente ao clã dos Bulhões e Taveira de Azevedo. Sua infância foi tranquila, sem maiores emoções, até que resolveu optar pelo hábito. A escolha recaiu sobre a Ordem de Santo Agostinho. Nesta terça-feira, o sol brilha forte em todos os estados do Sudeste. A presença do ar seco e quente determina um dia com bastante sol, poucas nuvens e nada de chuva em grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No sul e no oeste paulistas, a aproximação de uma frente fria provoca chuva rápida até o fim do dia. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. A terça-feira será de sol com nebulosidade variada e não há previsão de chuva. A temperatura fica com a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Hoje, 13 de junho, é o Dia do Turista. Mas para haver turista é preciso existir turismo, que é uma das atividades mais lucrativas e com maior possibilidade de expansão no Brasil. Com uma enorme extensão de praias e paraísos tropicais dos mais variados, nosso país tem todo o potencial necessário para trazer turistas de todo o mundo e também do próprio país. E para contar como anda essa importante área de desenvolvimento, nós estamos recebendo um agente de turismo de nossa cidade, o Gilmar Zandi. Tudo bem, Zandi?
Tudo bem, Bispo? Prazer obrigado. Boa noite. recebê-lo aqui. Boa noite, José. Muito obrigado. Hoje é o dia do turista. Qual é o perfil do turista brasileiro? Nós temos com várias exceções o turista que faz aquele antigo ainda ir para a mesma praia, ir para o mesmo apartamento que ele ia há 20 anos atrás. Os facilitadores hoje são muito grandes, não só a questão de número de parcelas, que aumentou muito grande nos transportes rodoviários, aéreos, os fretamentos, que antigamente não se utilizava muito avião por achar que seria um transporte caro, e hoje não, hoje já está... então, tem, assim, de uma maneira geral, o turista hoje se beneficiado bastante com essas questões de aprendizado com outros países mais evoluídos, que é o bom para nós também, que nós estamos recebendo muita moeda forte de fora. Eu tenho uma curiosidade, Osane. Nós temos aí, paralelo a essas agências de turismo, que você principalmente é dona de uma, nós temos alguns... diremos assim, agenciadores, que eles põem um ônibus à disposição de um determinado número de turistas, né? Se é que podemos chamá-los de turistas, para fazer visitação em Jacutinga, onde existe bordados, enfim, outras cidades turísticas da região. Esse pessoal atrapalha esse trabalho que vocês desenvolvem na agência? Não, esse pessoal eles têm um público próprio. O que a gente chama, no nosso jargão, seria as Donas Marias. Elas sempre existiram, vão existir, não é só no Brasil, no mundo todo tem esse tipo de viagem mais econômica, porque eles já utilizam um carro, um ônibus mais barato, eles não colocam um guia treinado dentro, eles não colocam pernoite de hotel, muitas vezes, quando coloca em alguns lugares inadequados, e o próprio cliente depois ele começa a sentir que com um pouquinho a mais que ele se faz, ele pode ir, nós temos vários casos em Leme e recentemente de transportes através da agência, ficando muito mais econômico esse turismo, vamos imaginar assim, de baixo valor, e esses mesmos piratas hoje é muito fiscalizado. Vocês observarem agora de agosto em diante, nas nossas rodovias principais aí, a Bandeirantes e Anhanguera, vão estar posterior aos, como que se diz aí, os pedágios, uma fiscalização não só da rodoviária, juntamente com a Embratur, com a Associação de Agentes de Viagem, com a Associação dos Guias, e a própria... Porque existe uma proibição para esse trabalho, né? Sim, é um ato que não se paga nada de impostos, nada como a agência paga. E nós sabemos que em Leme tem vários... Tem público para isso, existe e tal, mas nada que a gente fica, vamos dizer assim, magoado com isso, porque a gente sabe que é uma coisa que sempre existiu. Só que não é permitido, né? Não é permitido. Legalmente é ilegal, isso aí não existe nenhum amparo legal. E, Osane, com relação especificamente ao nosso município aqui, as pessoas continuam viajando? A situação financeira está atrapalhando? Não. Como é que está? O grande volume nosso de vendas, por incrível que pareça, são pessoas que fazem as viagens até para o exterior. Nós diariamente agenciamos, atendemos, não é só a nossa agência, as agências de Leme estão preparadas com bastante profissionalismo. Nós temos outras agências aí que saberiam indicar companhias aéreas de primeira linha para fazer voos até internacionais, com apoios lá fora em bilíngues, com bons hotéis, bons restaurantes. Quer dizer, nada que você fala assim, olha, eu quero sair com a minha esposa e passar uma semana na Europa e eu tenho problema de língua, eu não vou conseguir. Nada que isso atrapalhe, porque em Leme tem boas agências, não é só a nossa, tem outras também, tem boas agências aí. O dólar está caindo, um grande outro filão. Isso está favorecendo? Sem dúvida nenhuma. O que há 12 meses atrás a gente fazia, hoje nós temos, não só em valores, que aumentou muito, mas o número
Numa segunda-feira, se nós formos lá agora na agência, eu posso garantir que eu saí de lá agora, nós temos pelo menos 4 pessoas comprando e 2 são viagens internacionais. Qual é o turismo mais caro? É no exterior ou dentro do nosso próprio país? Sem dúvida nenhuma é você fazer um Tahiti, ficar 17 dias que você gasta 34 mil reais o casal, né? Agora, se você pegar um bom resort no Brasil para ficar esses 17 dias, você não vai gastar 34 mil o casal, você gastaria aí 7, 9 mil reais o casal. Eu estou dizendo do transporte aéreo, da hospedagem, das refeições, fora as compras, obviamente, né? Que no Tahiti, se você comprar uma pérola negra, você gasta 30 mil dólares. Mas o que se comenta, né, Eduardo, é que se você for fazer uma viagem dentro do Brasil, ficaria muito mais caro que se você fizesse uma para a Europa, para a França ou para os Estados Unidos. Vai depender muito do que o turista, porque o turista brasileiro, de uma maneira geral, o Lemes também não é diferente, eles se preocupam muito nas viagens em compras. E depois de um certo tempo, o cliente já percebe que a viagem dele, o intuito, se ele vai fazer para fazer umas vinícolas em Santiago, ele não vai gastar muito mais do que se ele estivesse fazendo uma viagem às regiões das vinícolas nossas em Bento Gonçalves, no sul do país. Muito bom. Muito bem. Zane, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Parabéns aí ao seu empreendimento, muito obrigado. Aos turistas de uma maneira geral, né? Hoje é o dia do nosso cliente que a gente tem que exaltá-los. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigado. Obrigado. Até mais. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Sport Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá.